Fala pessoal, tudo certo? Professor Fredão aqui, e nesse vídeo eu vou fazer a resolução de uma questão do Enem 2024, na verdade da pior questão do Enem 2024. Não que ela tenha sido uma questão muito difícil, mas ela foi uma questão completamente mal redigida e que você podia ter 4 interpretações diferentes, que é o que eu vou abordar nesse vídeo aqui. E normalmente eu coloco as resoluções das questões do Enem no canal do Mente Matemática, e eu farei isso ainda futuramente, né? Mas por enquanto essas resoluções elas estão restritas aos alunos da plataforma do Mente Matemática, mas essa questão em especial, eu coloquei no meu Instagram, né, que eu estava resolvendo essa questão para divulgar, né, para os alunos do Mente Matemática no primeiro momento, e teve um baita engajamento porque as pessoas se identificaram quando eu postei, né, que eu tinha gasto mais de 20 minutos discutindo todas as possíveis resoluções e que essa questão tinha ficado extremamente mal redigida. Por esse motivo, e até como uma forma de impulsionar um pouco o início aqui do canal Professor Fredão, eu resolvi divulgar essa resolução para vocês, e até para que vocês entendam também que essa questão, do ponto de vista estratégico, era uma questão que numa primeira passagem pela prova, numa primeira leitura, você tinha que ter pulado, porque era muito fácil você perceber que essa questão ela poderia levar a caminhos diversos de interpretação, e geralmente quando isso acontece, você tem uma questão que ela não vai discriminar tão bem, e por não discriminar tão bem, ela é uma questão que quando você erra, você não perde tanto por ter errado essa questão, tá? Inclusive, alguns alunos não gabaritaram a prova apenas por conta dessa questão. Quando eu estou gravando esse vídeo, ainda não tem acesso aos microdados, mas com base no levantamento que eu fiz ainda no mês de janeiro, quando saíram as notas, vários alunos relataram ter errado apenas essa e terem ficado com a mesma nota, 941,7. A nota máxima foi 961,9. E aí você pode até pensar, pô, mas a pessoa perdeu 20 pontos, isso não é muito para uma questão? E dependendo da prova, sim. Teve uma prova do Enem 2016, por exemplo, que eu errei só uma questão que era do índice de Gini, que era dificílima, e eu fiquei com 990,5, e quem gabaritou ficou com 991,5, ou seja, eu perdi um ponto. Só que na prova do Enem 2024, pelo menos pelos dados que eu coletei, para um erro, o melhor erro, digamos assim, a pessoa que errou aquela questão mais adequada, digamos assim, para 44 acertos, ela perdeu 10 pontos, né, o que já é bem significativo. E pior, teve candidato que errou só uma questão e ficou com 904,9, perdeu exatamente 57 pontos. Então, se você olhar por essa ótica, o erro dessa questão que a gente vai discutir aqui agora não foi lá tão ruim, porque ele só perdeu 20, enquanto tiveram outros candidatos que ao errar apenas uma questão perderam 57 pontos, deixaram de ganhar 57 pontos. E, inclusive, essa questão que eu vou resolver com vocês foi a única questão que eu pulei lá na prova do Enem 2024, justamente porque eu já tinha essa noção de que essa questão não me prejudicaria tanto caso eu errasse, e eu, numa primeira leitura, eu cheguei numa resposta que eu achava que era mais coerente, continuo achando que é a mais coerente, que não existia nas alternativas. Então, vamos lá para a discussão aqui dessa questão, que na minha opinião foi a pior questão do Enem 2024. Para que se alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoa com bebidas e petiscos em real deverá ser de. Uma casa de shows terá um evento cujo custo total de produção é de R$ 34.350, sendo que ela comporta 500 pessoas. O preço do ingresso será de R$ 130 e, normalmente, 60% das pessoas adquirem meia entrada, pagando R$ 65 pelo ingresso. Além do faturamento proveniente da venda de ingressos, a casa de shows vende, com 60% de lucro, bebidas e petiscos ao público no dia do evento. Após ter vendido todos os 500 ingressos, constatou-se que a quantidade de meias entradas vendidas superou em 50% o que estava previsto, impactando o faturamento estimado com a venda de ingressos. No dia do evento, decidiu-se manter o percentual de 60% de lucro sobre as bebidas e petiscos, pois todo o público que comprou ingresso compareceu ao show. Com isso, espera-se ter lucro de 17 mil nesse evento. Para que se alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoa com bebidas e petiscos em real deverá ser de. Bom, essa questão, né, numa primeira leitura, ela tem muita informação, né? Tem um custo de produção de 34.350, 500 pessoas, tem o preço do ingresso, o preço da meia entrada. Normalmente 60% adquirem a meia entrada. O faturamento com bebidas e petiscos vai ter 60% de lucro. Só que aí, na verdade, as pessoas que comparam meias entradas superarem 50% do que estava previsto, e ele vai manter o lucro para as bebidas e petiscos e espera ter um lucro de 17 mil com esse evento. Enfim, já de cara dá para perceber que não é uma questão muito simples, porque tem um volume de informação muito grande, tá? Foi a
única questão da prova do Enem 2024 que eu pulei, tá? Todas as outras eu fiz na primeira passagem, mesmo uma questão mais complicada que era uma das colunas lá, que dividia uma sala, que eu voltei depois para poder refazer, eu fiz numa primeira passagem da prova. Essa foi a única questão que eu de fato pulei, tá? E a gente vai ver que essa questão, para mim, ela é meio problemática, porque você tem 4 formas de interpretar essa questão. Para mim, assim, a única que eu acho pior do que essa na questão da escrita, né, que ficou muito dúbia, foi a questão de 2022, das moedas de ouro, que eu odeio, eu só não gabaritei por causa dela em 2022. Então essa daí eu achei péssima a escrita dela também. Mas essa daqui também tem muitas formas de você interpretar a questão. Então o início dela até que é tranquilo. Por quê? Porque vamos lá, o faturamento total que é estimado, ele vem da venda dos ingressos e também da venda de bebidas e petiscos. Então vamos começar pensando no faturamento com os ingressos. Então o faturamento com os ingressos, como é que eu vou calcular esse faturamento aqui? Então o que era esperado da venda dos ingressos? Era esperado que 60% das pessoas adquirissem a meia entrada. Então vou marcar isso aqui, ó. O que era esperado eram 60% das pessoas adquirem meia entrada, isso aqui normalmente. Beleza? Então, normalmente, 60% de 500 seria 300, beleza? Então, seriam 300 pessoas com meia entrada. Só que depois que eles finalizaram a venda, o que foi constatado aqui? Que a quantidade de pessoas que compraram meia entrada superou em 50% o que estava previsto. Ou seja, se superou em 50%, você vai pegar 50% desses 300, que é 150, ou seja, você vai ter aqui 300 mais 150, que é aquele 50%. Tá? Dos 300 que compraram meia entrada, ou seja, foram 450 pessoas que compraram o ingresso com meia entrada. Então, para a gente calcular o faturamento com os ingressos, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar o 450 que pagaram R$65 e eu vou somar, como a casa de shows vendeu todos os 500 ingressos e 450 foram de meia entrada, então os outros 50 pagaram o valor cheio, que é o de 130. Beleza? Então, o que a gente tem aqui, quando a gente fizer esse produto, vai ser 45 vezes 65. Eu posso usar aqui até uma ideia de cálculo mental, que 45 vezes 65 é a mesma coisa que 55 menos 10. 55 mais 10. Isso aqui é 55 ao quadrado menos 100. E 55 ao quadrado tem uma boa forma de calcular quadrados que terminam em 5, que é você pegar o número anterior ao 5 aqui. A esse 5, né? Que é o outro 5. Pego o 5, multiplico pelo sucessor dele, que é 6. E aí 5 vezes 6 é 30. E acrescento 25. Então, ficaria 3.025 menos 100, o que daria 2.925, tá? E depois eu acrescento com zero, porque eu vou ter que acrescentar ali no produto do 45 pelo 65 aquele zero, e a gente chega aqui em 29.250. E aí 50 vezes 130, o 5 vezes 13 é 65, acrescento 2 zeros, vai dar 6.500. Ou seja, o meu faturamento com os ingressos foi da ordem de 35.750. Beleza? Então esse foi o meu faturamento apenas com os ingressos, 35.750. Só que a gente teve ali também um custo de produção que ele foi de 34.350. Beleza? Então veja que isso aqui dá uma folga, quando eu comparo esses dois valores aqui, eu tenho uma sobra, vou colocar aqui entre aspas, então uma sobra de R$1.400. Só que o que ele quer nessa questão? Ele quer ter um lucro de 17 mil nesse evento, beleza? Então, para obter o lucro de 17 mil, o que falta aqui? Bom, faltam 15.600 reais. Tudo vai girar em torno desses 15.600 reais aqui agora, porque já tinha sobrado 1.400 aqui com a venda dos ingressos, né, com esse faturamento da venda dos ingressos, então eu já tive uma folga aqui de 1.400 com relação àquele custo de produção que tinha sido de 34.350. Agora, para ter um lucro de 17 mil, eu tenho que pagar 17 mil menos 1.400, e isso aqui vai dar 15.600. A grande questão é, o que são esses 15.600? Né? Ou melhor, esse custo de produção, ele envolve a compra das bebidas e dos petiscos ou não? Porque só aí já são duas situações que a gente teria que analisar. Se isso envolve a compra das bebidas e dos petiscos, então, de fato, esse 15.600, isso aqui tem que ser a receita que ele vai obter. Porque se o custo com as bebidas e petiscos já está embutido aqui, então esse 15.600 é o que ele precisa vender, é o que a casa de shows precisa receber pela venda das bebidas para que ela obtenha aquele lucro de 17 mil. Só que se o custo com as bebidas e petiscos não tiver aqui dentro, então não basta a casa de shows ter uma receita de 15.600
15.600 com a venda de bebida, porque ela teve um custo que não estaria embutido aqui. Então você primeiro teria que embutir esse custo para depois você calcular esse 15.600. E aí nesse caso, esse 15.600 ele de fato precisaria ser o lucro que a casa de shows obteve, e não o que ela teve de receita. Lembrando que sempre a ideia do lucro é você pensar em receita menos o custo. Então veja, se esse custo de produção já envolve as bebidas, então, para chegar nesse lucro de 17 mil que faltam 15.600, se isso aqui já foi vencido, digamos assim, então a minha receita com a venda tem que ser 15.600. Agora, se o custo com as bebidas não está no custo de produção, então isso aqui vai ter que ser o lucro, beleza? E aí eu vou ter que pensar na receita e no custo. Essa questão, tá? Ela foi, para mim, muito confusa, muito mal redigida, na verdade, tá? E aí, até para facilitar a nossa visualização, eu não perder muito tempo escrevendo isso aqui, porque na minha opinião foi a pior questão em termos de escrita lá da hora da prova, eu já deixei pronto aqui esses 4 casos que a gente teria que analisar. Por quê? Porque não só eu vou ter que pensar se esses 15.600 correspondem à receita ou ao lucro, né? Caso o custo da bebida e petisco já esteja aqui dentro ou não. Como eu também vou ter que pensar, e é uma coisa que eu só pensei durante a prova porque eu não achei uma resposta correta, o que é esse gasto médio por pessoa com bebidas e petiscos? Esse gasto médio por pessoa com bebidas e petiscos, na minha opinião, na minha primeira leitura, era você pegar o total que as pessoas gastaram e dividir pelas 500 pessoas. Só que a gente vai ver que a única alternativa correta aqui, na verdade vão ter duas, mas aí já eu explico, vai ser que esse gasto médio por pessoa com bebidas e petiscos não era o gasto médio para cada pessoa naquele evento. Era o gasto médio que a casa de shows teve para comprar as bebidas e petiscos para cada pessoa, tá? Então vamos lá, vamos analisar isso aqui agora. Olha só, eu vou chamar aqui de X o custo total das bebidas e petiscos para a casa de shows. E se eu quero ter um lucro de 60%, então a receita com a venda das bebidas tem que ser 1,6x. Beleza? E veja que essa receita com a venda, ou seja, o quanto que a casa de shows está recebendo, é o quanto que aquelas bebidas e petiscos custaram para o público. Beleza? Então, o custo para o público é o que a casa de shows está recebendo. Mas isso aqui ainda não é o lucro, porque a casa de shows teve um gasto, que era o X. Então, o lucro, efetivamente, seria essa diferença, que seria o 0,6x. Dito isso, vamos supor que o custo de produção está aqui. O que eu até acho que é razoável você pensar que o que foi gasto para produzir não envolve o custo com a compra das bebidas e petiscos, é só da produção, né? Da montagem do palco, da equipe, etc. Tá? Mas vamos supor que isso aqui já contemple as bebidas e petiscos, beleza? Se as bebidas e petiscos, o que foi gasto com elas, já estiver naquele 34.350, então, de fato, esses 15.600 que faltam, bastaria eu pegar e dividir isso aqui por R$500. E aí, o que isso aqui me daria, né? Eu simplificaria aqui 0 e 0, 156 por 5, se eu multiplico em cima e embaixo por 2, daria 312 por 10, que vai dar 31,20. O que é esse 31,20? É o quanto cada pessoa gastou em média. Porque imagina, se cada pessoa gastar 31,20 em média, e eu tenho 500 pessoas, o faturamento, a receita que essa empresa, que essa casa de shows vai obter, é esse produto, que vai dar os 15.600. Ora, se a venda das bebidas e petiscos já estava, né, o gasto que a empresa teve já estava naqueles 34 mil, então pronto, se ela vender 15.600 de bebida, vai somar com aqueles 1.400 que tinham sobrado dos ingressos e ela vai obter um lucro de 17 mil, tá resolvido. Então, cada pessoa teria gasto 31,20 em média, só que não tem essa resposta. Não tenho 31,20, né? Então, o que eu poderia pensar aqui alternativamente? Bom, então, peraí. Então, o que ele quer, na verdade, com esse gasto médio por pessoa com bebidas e petiscos, é o gasto médio para a casa de shows. Então, ainda ficou essa dúvida aqui. Isso aqui é para a casa de shows ou é para a pessoa? Então, se fosse o gasto médio por pessoa, para a pessoa em si, aqui daria 31,20. Só que para a empresa, para a casa de shows, qual foi o custo que ela teve para comprar aquelas bebidas e petiscos para cada uma das 500 pessoas? Ora, se isso daqui, né, é o gasto médio por pessoa, então se eu dividir isso aqui pelo 1,6x, eu vou acabar descobrindo qual foi o custo das bebidas e petiscos por pessoa para a casa de shows. Então, se eu pego 31,20 e divido por 1,6, e aqui mora um primeiro problema, isso dá 19,50, que é a letra A que está aqui. Beleza? O que seria esse 19,50? Seria o quanto que a casa de shows gastou, que é 19,50, por pessoa na compra dessas bebidas e petiscos. E de fato, se você pensa que a casa de shows gastou 19,50 e aí ela gastou isso para 500 pessoas, então ela vai ter um gasto que vai ser de 1.950 multiplicado por 5, e isso aqui vezes 5 é a mesma coisa que vezes 10, que é 19.500 dividido por 2, que vai dar 9.750. Isso foi o quanto que a empresa, a casa de shows, gastou ao todo, né? Mas isso aqui já estaria naquele custo de produção para aquelas 500 pessoas. Se eu multiplicar isso aqui por 1,6, a gente vai chegar
num resultado que é esse 15.600 que está aqui. Ou seja, com a empresa gastando 9.750, que já estava embutido aqui, ela vai receber depois 1,6 vezes isso, que é o 15.600, e aí isso vai se juntar nos 1.400 que tinham sobrado dos ingressos e daria aquele lucro de 17 mil. Só que de fato isso aqui para mim não faz muito sentido. Quando ele fala em custo total da produção, na minha opinião, não é muito razoável você pensar nas bebidas e petiscos, porque isso teria que ser comprado à parte. Então, apesar de eu ter essa resposta 19,50 aqui, ela não seria a correta. Aí vamos para uma interpretação que eu acho até que é a mais razoável, que é o custo de produção não contemplar as bebidas e petiscos. Nesse caso, como ela não contempla, mas isso seria bom que tivesse escrito aqui, né? Que o custo total de produção não contempla as bebidas e petiscos. Acho que ficaria mais claro. Mas vamos partir do pressuposto que você entendeu isso. Então, não contempla bebidas e petiscos. Se não contempla, então esse 15.600, ele não é só a receita, ele é o lucro. E o lucro é o quanto a empresa vai receber com a venda das bebidas, é a receita, menos o custo X, que é o custo total com bebidas e petiscos. Então, a primeira coisa que eu teria que fazer seria pegar esse 15.600, que é aquele lucro de 0,6x, e dividir isso aqui por 0,6. Quando eu divido isso daqui por 0,6, eu teria o quanto que custou para a casa de shows a compra de todas aquelas bebidas. Então, você faria aqui 15.600 dividido por 0,6. 0,6 é 6 décimos, isso aqui daria 156 mil sobre 6. Dividindo 156 mil sobre 6, 156 é 120 mais 36. Então, 120 por 6 é 20, 36 por 6 é 6. Isso aqui daria 26 mil. Ou seja, a casa de shows gastou 26 mil ao todo para comprar aquelas bebidas para que ela pudesse ter um lucro de 60%, que seria esse lucro de 15.600 ali, né? Totalizando aqueles 15.600. Então veja, se ela gastou 26 mil, que foi o custo total para ela comprar aquelas bebidas, então a receita que ela teve seria 1,6 vezes isso, porque ela está embutindo um lucro de 60% para os indivíduos que estão indo naquele show. Então, se eu pego isso daqui agora, 26 mil, e multiplico por 1,6, isso aqui daria 26 vezes 16. Eu vou aumentar 50%, que é 13 mil, vai dar 39 mil. Depois vou aumentar mais 10%, que é 2.600. Então, isso aqui daria 41.600. Pronto, olha só. A empresa gastou 26 mil e ela vendeu com 60% de lucro, ela teve uma receita de 41.600. Tranquilo? E essa diferença deu 15.600, que era o que eu precisava para juntar com os 1.400 e dar 17 mil de lucro ao todo. Ou seja, se eu pego esse 26 mil que está aqui, que veio dessa divisão, e eu divido por 500, o que eu estou obtendo? Eu estou obtendo R$52, que é o quê? É o quanto que a casa de shows, porque ela que pagou 26 mil pelas bebidas, é o quanto que a casa de shows gastou por pessoa com bebidas e petiscos. Então, se eu faço esse 26 mil dividido por 500, eu vou chegar aqui nesse 52. Só que para eu saber quanto que cada pessoa gastou naquele evento, né, com bebidas e petiscos, eu teria que pegar aquele 41.600 e dividir ele por 500. O que é equivalente a eu pegar aqueles R$52 que a casa de shows está gastando por pessoa e multiplicar isso aqui por 1,6, beleza? Ou eu pego aqueles 41.600 e divido pelos 500 indivíduos. E se eu fizer essa divisão aqui, ó, multiplicando por 2 em cima e embaixo, vai dar 832. Dividido por 10, o que vai dar 83,20. Ou seja, cada pessoa teria gasto, em média, R$ 83,20. Por quê? Porque pegando isso e multiplicando por 500, eu teria 41.600, que seria a receita, só que o gasto da empresa foi de 26 mil, e aí ele teria um lucro de fato de 15.600. Para mim, essa era a resposta mais razoável, tá? Porque quando ele coloca aqui o gasto médio por pessoa com bebidas e petiscos, eu não vou pensar que foi o quanto que a casa de shows gastou com bebidas e petiscos. Para mim, é o quanto cada pessoa gastou com bebidas e petiscos. Só que não tinha o 83,20. Então, essa tinha sido a minha primeira linha de pensamento, né? Até porque essa primeira aqui, que era mais direta, né? Ela não tinha resposta, então já meio que eliminei de cara. E aí, isso daqui para mim é que seria a resposta mais razoável. Mas como não tinha, aí eu peguei esse 52 e coloquei ele como a minha alternativa correta. Só que veja que para que o 52 seja a resposta correta, eu vou ter que considerar duas coisas. Primeiro, o custo de produção não contemplava o gasto com bebidas e petiscos, o que eu acho bem razoável, tá? É o que eu pensaria, então já eliminaria essa primeira análise que está aqui. Só que eu também teria que pensar depois que esse gasto médio por pessoa com bebidas e petiscos, na verdade, não é o gasto para a pessoa,
é o gasto para casa de shows. E isso eu não acho muito razoável, tá? Da escrita dessa forma. Porque daí, para isso, acho que teria sido interessante ele colocar. Para que se alcance o lucro esperado, a casa de shows teve um gasto médio por pessoa com a compra das bebidas e petiscos em real igual a. E aí você chegaria no R$52, beleza? Enfim, 20 minutos de resolução para uma questão que foi mal redigida, tá? Não curto muito essas questões mal redigidas, eu tenho preguiça de ficar discutindo elas, porque, enfim, em primeiro lugar, elas não deveriam ter sido escritas dessa forma, né? Você deveria ter um rigor um pouco maior ali na escrita, mas, enfim, espero que tenha ficado claro para vocês. Sei que alguns talvez discordem ou concordem com o gabarito, né? Eu, particularmente, discordo. Eu acho que o 83 e 20 seria o gabarito mais adequado para o que ele escreveu aqui, mas ficaram muitas pontas soltas, né? O ideal é que ela tivesse sido um pouco mais bem redigida, porque ela era uma questão interessante, que envolvia várias coisas de porcentagens, de meia entrada, de lucro, que é receita menos custo e tal, mas da forma como ela estava redigida, não curti muito. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução, dessa questão, como vocês puderam ver, bem mal redigida, né? A gente tinha muitas possibilidades aí, muitas formas de enxergar a interpretação dessa questão. E falando nessa parte estratégica, eu recebi 2 feedbacks lá no Instagram, que eu vou deixar aqui, falando justamente disso, né? Uma aluna cita que lembrou, né, das minhas orientações lá na época, né, pré-ENEM, e que pulou essa questão porque já imaginava que essa questão, por ter um enunciado muito confuso, ela não penalizaria tanto, e acabou tendo um bom desempenho lá na hora da prova por conta disso. E se você quer aprender também com um pouco mais de estratégia, eu deixo um convite aqui para vocês. Eu vou deixar no link aqui na descrição desse vídeo um link para a coleção ENEM por habilidades e dificuldades. O que é essa coleção ENEM por habilidades e dificuldades? É um material que eu disponibilizei na minha plataforma pessoal, professorfredão.com.br, um material pago, em que você tem e-books, que são as questões da primeira aplicação, da aplicação regular da prova do Enem, separadas por habilidades e ordenadas pela dificuldade. Isso te ajuda a reconhecer padrões de cobrança lá na prova do Enem, quando você enxerga as questões separadas por habilidade e ordenadas por dificuldade, para que vocês entendam quais eram as questões mais fáceis, as intermediárias, as difíceis da prova, e com isso você possa melhorar a sua coerência pedagógica, consequentemente melhorando a sua nota, o seu desempenho lá na prova do Enem. E mais do que um e-book, essa coleção tem uma série de aulas. Tem a aula sobre a teoria de resposta ao item, tem a aula sobre uma matriz de referência da prova do Enem, tem uma aula dando várias sugestões de como que você pode utilizar esse material, aulas de professores parceiros, né, para quem adquire a coleção, algumas aulas extras ainda, falando sobre o coeficiente de discriminação, o parâmetro de discriminação, que é o que fez com que essa questão não penalizasse tanto, né, o erro dela lá na hora da prova. Enfim, fica o convite para que vocês conheçam a coleção e vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo.